tudo bem? Vamos aí para mais uma aula nossa mágica do nosso direito penal. Lembrando que, até agora já vimos o número mágico da vida, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Isos, Eris e Horus, Eusatos, Poseidon. E, obviamente, o crime ele não fica estanque esse fenômeno. Por quê? Por quê? Por quê? Porque crime nada mais é do que todo aquele ato previsto em lei, tipicidade, contrário ao ordenamento jurídico, ilicitude, e que nos traz uma certa censurabilidade, uma certa reprovabilidade, culpabilidade. Ocorre, entretanto, que uma vez materializado o ato deletério, ou seja, plasmado o crime, surge aí uma sanção penal. Essa sanção penal ela pode ser bipartida, pode ser trabalhada ou como pena ou como medida de segurança. Medida de segurança aí aplicável aos inimputáveis, né? Aplicável homenageando mulheres de areia ao Toninho da Lua. Você não é rotinha. Enquanto pena, ela surge aí como uma espécie de sanção penal, seja privativa de liberdade ou restritiva de direito. Óbvio que a pena traz em seu corpo, em seu cérebro, em seu âmago algumas finalidades. São quantas as finalidades, prof? São 3. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, porque 3 é holístico, né? Que loucura! Nós temos a finalidade retributiva, como a teoria absoluta, temos a finalidade preventiva, a teoria utilitarista, e temos a finalidade ressocializadora. Essas são as 3 finalidades da pena. A teoria retributiva, ela nasce com uma proposta de vingança, existente até os dias atuais, obviamente, né? Mas dentro dessa teoria retributiva, nasce a ideia de ponderação. Olha que interessante! É a ideia do olho com olho, dente por dente, lei de talião, retributivo. Retribui um mal com o mal causado. Praticou um crime, sofre uma pena, sofre uma sanção, né? Por outro lado, nós temos a teoria preventiva. Teoria preventiva é uma utilidade interessante da pena. Por isso que a gente fala teoria utilitarista. Ela previne que novos crimes sejam praticados. Primeiro detalhe, né? Ela traz uma prevenção, que a gente fala uma prevenção antecedente. Como assim uma prevenção antecedente? O sujeito, ele olhando, por exemplo, a quantidade da pena a ser cumprida, ele fala assim, nossa, vou cumprir 30 anos no máximo, que loucura, não vou realizar mais esse ato deletério. E temos uma outra finalidade, né, especial. Essa finalidade especial, ela recai no sujeito já condenado, porque uma vez ele preso, ele não deveria continuar praticando atos deletérios, praticando crimes em seu cerne, em seu âmago, em seu beijo. E a ressocializadora é linda, por quê? Porque a ressocializadora, ela traz em seu corpo, em seu cerne, a ideia de voltar o sujeito para o meio social a que ele pertencia, né? Ou seja, é bonito, é a ideia, na verdade, de reinserir o criminoso no mercado de trabalho. Justamente por isso que a lei de execuções penais, ela trabalha aí com aquelas propostas, ou seja, de remissão da pena. Como assim? 3 dias trabalhados, 1 dia remido, né? É a ideia da ressocialização. Esquecendo, obviamente, aquelas teorias da criminologia, como a teoria de etiquetamento social, ou até mesmo labeling approach, que muitas vezes prejudica essa ressocialização, porque uma vez que o sujeito pratica um crime, ele cumpre a pena, ele fica estigmatizado na sociedade, muitas vezes não consegue se reinserir nela. Show de bola! Essas são as finalidades da pena. Dito isso, quero trabalhar com vocês alguns princípios que trabalham, ou seja, que tangenciam a pena. Primeiro princípio é o artigo 1º do nosso Código Penal, também previsto no nosso artigo 5º da Constituição, é o princípio da legalidade. Nullum crime, nulla pena, sine previa iuria. Ou seja, em outros dizeres, não há crime e não há pena sem lei anterior que o defina. Isso é legalidade, legalidade já pontuada aí para vocês, sem menores dificuldades. Segundo princípio, o princípio da intransmissibilidade da pena. Intransmissibilidade da pena, conhecido também como personalidade, como pessoalidade da pena. Nos diz o seguinte, nos diz que a pena deve ficar, na verdade, adstrita a quem realizou o ato deletério. Praticou o crime, só ele vai sofrer a pena. Surge um debate dentro da Constituição, que seria a pena de perdimento de bens, ou seja, a pena de confisco naquelas situações em que o sujeito ele realiza o plantio de barbitúricos, onde haveria a perda da terra. Por quê? Porque a perda da terra passaria, obviamente, para os direitos sucessórios, né, que a gente fala droit de saisine, né, ou se vocês preferirem, de tort benen, né, ou seja, em outras palavras, né, o direito sucessório nos diz que os bens da sucessão transmitem-se imediatamente, desde logo, né, aberta a sucessão, ou seja, desde o momento que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira e dá o último suspiro, né? Que loucura! Em outras palavras, isso seria uma exceção ou não? De acordo com a maioria da doutrina, não é exceção, é uma consequência da pena, né? Show de bola! Então, não é uma exceção, a pena não ultrapassa a pessoa que realiza o crime. Terceiro princípio que quero trabalhar com vocês, lembrando que princípios são mandamentos de otimização, né? Quero falar do princípio da individualização da pena. Esse princípio também está esculpido, estalhado, cunhado na nossa Bíblia política, e ele nos diz o seguinte, que a pena deve observar especificidades do agente que o concretizou, né? E trabalha dentro dessa proposta, a teoria das margens. Como assim da teoria da margem? Nós temos sempre um mínimo e um máximo de pena para quê? Justamente realizar essa individualização. Individualização que pode ser realizada, né, obviamente,
em 3 etapas. Numa etapa prévia, ou seja, uma etapa antes da realização do ato deletério, durante o ato deletério, de acordo com o artigo 29 e 30, cada um respondendo de acordo com a sua culpabilidade, e obviamente depois, durante a fase de execução da pena, de acordo com o comportamento do criminoso, né? De maneira prévia, a gente pode falar maior de 70 anos, maior de 70 anos, aí tem, na verdade, em seu corpo uma atenuante, que loucura, show de bola, né? Então, a idade trabalhando, no caso, menos de 21 anos, né? Mesma proposta, que loucura, né? Show de bola. Ou seja, o código trabalhando aí com algumas situações de individualização da pena. Dentro da individualização da pena, nós extraímos um outro princípio, ou seja, é um corolário dele, seria o princípio da proporcionalidade da pena. Esse princípio da proporcionalidade da pena, ele não observa, na verdade, o agente que praticou o ato deletério, mas sim o crime que foi praticado, né? Trabalhando, inclusive, com a suficiência da pena. Por isso que dentro da proporcionalidade da pena, nós trabalhamos com aquela ideia de uma dupla faceta. Qual dupla faceta? Não devemos ter penas, na verdade, hipertróficas, ou seja, aquelas penas com caráter exacerbado, e também nem penas, obviamente, com caráter muito pequeno, né? Show de bola. Temos ainda um quinto princípio, salvo engano, que é o princípio da inevitabilidade da pena, da inderrogabilidade da pena. Ou seja, praticou o crime, fato típico, ilícito, culpável, a pena deve surgir, deve sopesar sobre o indivíduo. Lembrando, obviamente, das causas de extinção da punibilidade, que nós trabalharemos com vocês no momento posterior. Show de bola, sem nenhuma dificuldade. Lembrando, obviamente, também que o nome disso, dessas causas extintivas da punibilidade, muitas vezes recebe a terminologia de bagatela imprópria. Bagatela imprópria, então, como situação aí que extingue a punibilidade. Nós temos fato típico, ilícito, culpável, mas não temos aí a concreção da sanção penal. E óbvio, como princípio final, esse princípio aí com seu lastro dentro de um fundamento da nossa Bíblia Política, artigo 1º, inciso 3º, é o princípio, né, fundamento, óbvio, a dignidade da pessoa humana. Nós temos o princípio da humanização das penas. Temos aí, então, óbvio, apenas de natureza cruel, desumana e degradante. Falando nisso, dentro dessa proposta, dentro dessa perspectiva, o nosso artigo 5º, né, inciso 47 da Constituição, salvo engano, nos traz algumas penas que são penas proibidas no Brasil. Quais são as penas proibidas no Brasil? Nós temos aí a pena de morte, né? Lembrando, obviamente, que temos uma exceção. Qual a exceção, prof? Qual a exceção, prof? A exceção seria no caso de guerra declarada e se daria para o fuzilamento, de acordo com o Código Penal Militar. Lembrando também do debate existente acerca do tiro de abate. Tiro de abate seria aquela situação que uma aeronave adentra sob suspeita de tráfico de entorpecente no nosso território, uma outra aeronave será enviada para sobrevoar ao lado dela, dará tiro de rajada, se não houver resposta, pode abater, né? Seria uma exceção e, diga-se de passagem, de acordo com a área da doutrina, é inconstitucional, porque fere o princípio da proporcionalidade da pena, uma vez que o tráfico, uma vez sabido da existência do tráfico, temos uma pena certa, enquanto, por outro lado, a mera suspeita daria a possibilidade do abatimento de avião. O abatimento do avião, obviamente, pode surgir aí uma morte com dolo eventual. Show de bola, uma exceção que não prevista na nossa Constituição. Lembrando também que, para Zaffaroni, a pena de morte não é pena, porque falta a terceira finalidade da pena. É retributiva? É, o sujeito retribui um mal com mal causado. É preventiva? É, uma vez morto ele não volta a delinquir. Entretanto, falta a natureza de ressocialização. Show de bola, né? Quais são as penas permitidas em nosso ordenamento em contrapartida? Óbvio, vamos continuar falando das penas proibidas, né? Só lembrando, não é possível pena no nosso ordenamento de caráter perpétuo. Dentro dessa pena de caráter perpétuo, é sempre importante lembrar que a pena máxima dentro do Código Penal é a pena de 30 anos. Entretanto, se tratar de uma contravenção penal, de um crime anão, de um crime vagabundo, de liliputiano, né? A pena máxima seria uma pena de 5 anos. Também podemos falar que penas de caráter de banimento, né? Pena de caráter cruel, desumano e degradante também seriam obstadas, da mesma forma que trabalhos forçados. Isso tudo está no artigo 5º, inciso 47. Quais são as penas permitidas? Em contrapartida, em contraproposta, nós temos aí privativa de liberdade, restritiva de direito, né? E pena de multa. 3! Por que 3? Porque 3 é mágico. Só lembrando disso, né? E, obviamente, também, dentro da privativa de liberdade, nós temos aí reclusão, detenção e prisão simples. Show! Isso é interessante falar? Claro que é, porque tem diferença de reclusão e detenção. Se a pessoa, na verdade, ela for inimputável, ela for Toninho da Lua, né? Você não é Rutinha. Nessa proposta, a gente vai trabalhar com duas formas diferenciadas. Como assim formas diferenciadas? Eu explico. Reclusão e internação, né? Detenção, tratamento ambulatorial. E até lembrando também que os crimes de reclusão, eles admitem aí a interceptação telefônica, enquanto os crimes de detenção, né, não admitiriam, salvo a teoria da serendipidade, do encontro fortuito do crime achado. Show de bola, tranquilo, sossegado, né? A aplicação da pena. A aplicação da pena, de acordo com o nosso código, artigo 68, né, ou também chamado de critério Nelson-Hungria, também se divide em 3 etapas. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, né? Então nós temos aí a fixação das circunstâncias judiciais, que se encontram esculpidas, talhadas no artigo 59. Nós temos, por demais, né, as agravantes e atenuantes.
atenuantes e temos derradeiramente as causas de aumento e de diminuição, né? Lembrando que dentro das circunstâncias nós temos circunstâncias, primeira etapa, a fixação da pena, circunstâncias subjetivas e circunstâncias objetivas, né? Circunstâncias subjetivas, em primeiro lugar, culpabilidade, seria a reprovabilidade. Antecedentes, né? Antecedente é tudo aquilo que não é apto a gerar reincidência, reincidência 5 anos depois do cumprimento da pena. Conduta social do agente, vai ver o ambiente familiar, vai ver, valorar o ambiente de trabalho e tudo mais. Personalidade do agente, seria o retrato psíquico, né? Vamos valorar, ou seja, como que é o sujeito, se ele tem a probabilidade de prática de novos atos deletérios, probabilidade de prática de mais novos atos ilícitos, né? Motivos do crime, a gente vai valorar o que motivou o ilícito, né? Show de bola, seria essa a perspectiva. Enquanto as circunstâncias objetivas, a gente fala das circunstâncias do crime, que seriam modus operandi, consequências do crime, e essas consequências não só para a vítima, mas também como para os seus familiares, que muitas vezes ficam ao alento, né? Ficam aí necessitando do afago legislativo, do afago do Estado, né? E obviamente nós temos aí o comportamento da vítima. Show de bola? Lembrando que nessa primeira etapa de fixação da pena, o quanto fica ao critério do juiz, a pena não pode ficar aquém do mínimo e nem além do máximo. Show de bola? E óbvio, o juiz ele parte da pena mínima. Agora vamos falar das agravantes e atenuantes. Agravantes se encontram no artigo 61 e 62 do nosso Código Penal. E as atenuantes, prof? 65 e 66. Agravantes se encontram no rol taxativo, enquanto atenuantes num rol exemplificativo. Justamente em razão disso, nós temos aí a chamada teoria da coculpabilidade, né? O que seria isso? Seria o seguinte, se o sujeito ele fica aí às traças, à deriva, à margem da sociedade, o Estado não faz absolutamente nada, como diria Henrique Juliano, nada, nada, nada para aquele indivíduo, né? Ou seja, dentro daquela proposta de reserva do possível mínimo existencial e o indivíduo venha a delinquir, ele precisaria aí de um abrandamento da pena. Enquanto contrapartida, quando a gente fala de crime de colarinho branco, né, seria outra ideia, nós falaríamos aí de uma coculpabilidade às avessas, ou seja, o sujeito teve toda a infraestrutura necessária porque ele delinquiu, né? Em outras palavras, haveria uma exasperação da pena. Que loucura, né? Isso são teorias aí, no caso, trazidas, esculpidas no nosso ordenamento. Lembrando que, nessa fase de agravante, nós devemos lembrar que o quantum da pena também fica a critério do juiz, né? Lembrando por demais que fica também nos limites mínimo e máximo, né? Só que aqui o juiz dele não parte da pena mínima. Por quê? Ele parte da pena pretérita já trazida nas circunstâncias judiciais. E lembrando que as agravantes nem sempre agravam a pena. Quando que as agravantes não agravam a pena? Naquela situação, obviamente, das agravantes já estarem no máximo legal, na situação das agravantes estarem, ó, também, diga-se de passagem, com um previsto dentro do fato típico, ou seja, vai ser trazido para a tipicidade, né? E derradeiramente naquelas circunstâncias de ponderação entre agravante e atenuante que está no rol do artigo 67 do Código Penal. Show de bola. Terceira fase, né, de fixação da pena, são as causas de aumento e diminuição. O que é importante trazer, o que é importante pontuar para vocês? O quanto do aumento já ele é previsto em lei, né? Então ele é diferente das demais circunstâncias pretéritas. Por quê? Aqui o quantum tá na lei. E número 2, aqui pode extrapolar o limite, então pode ficar aquém do mínimo e além do máximo. Show de bola, sem nenhuma dificuldade. Para fixar o regime de pena, como que eu vou fazer a fixação do regime inicial do cumprimento de pena? É para isso que nós temos aí o artigo 33 do Código Penal. O artigo 33 do Código Penal, ele nos diz que nós devemos valorar, em primeiro lugar, qual que é o tipo de pena, se reclusão, detenção ou prisão simples. Número 2, a quantidade da pena a ser aplicada. Por quê? Porque o nosso Código Penal, ele trabalha com o objeto que é a pena. Então a gente fala que deve haver aí uma adequação, né, quanto ao objeto. Olha que loucura, show de bola. Então vamos fazer uma adequação quanto à pena a ser trabalhada. As condições pessoais do condenado, se ele é reincidente ou não, e se ele possui circunstâncias judiciais favoráveis. Seria essa a proposta. Como que a gente faz então? Primeiro lugar, reclusão. Regime fechado se a pena for superior a 8 anos. Em contrapartida, semiaberto de 4 a 8 anos. Isso se não reincidente. Por quê? Porque se reincidente, a pena sobe para, né, ser regime fechado. E regime aberto? Regime aberto, a pena ela seria uma pena inferior a 4 anos e também se não reincidente. No caso de detenção, a pena ela é maior de 4 anos, né, vai para semiaberto, menor que 4 anos, vai aí para o regime aberto. Lembrando, obviamente, que no caso da detenção, propriamente dito, né, só poderia ir para o regime fechado na situação, na hipótese de regressão. Já a prisão simples, nunca, nem por regressão, vai para o regime fechado. Show de bola.
Fixada a pena, é possível a substituição dessa pena privativa de liberdade por penas alternativas. Quais serão as penas alternativas? Ou restritiva de direito ou multa. É essa a ideia, sem dificuldade, sem medo de ser feliz, né? Nós temos aí, dentro do artigo 43, alguns exemplos, porque exemplos que a gente vai ver que, na verdade, essas penas restritivas de direito estão em rol exemplificativo, podemos trazer outras, né? Mas temos exemplos aí de pena restritiva de direito. A primeira delas que a gente pode falar, eu sempre lembro disso, é daquele filme Amor por Recordar, né? Amor para Recordar, ou se vocês preferirem, Malhação do ano de 2004, onde tinha Vagabanda, onde tinha aí Marjorie Stiano, Guilherme Berenguer, Juliane Didoni. Nossa, que loucura! O que acontecia? O sujeito, ele pratica um ato, ele sofre uma pena restritiva de direito. Qual pena restritiva de direito? Seria a prestação de serviço à comunidade. Pronto, já foi uma. Então, Amor para Recordar, FOF, externo, filme meigo, né? Show de bola. Temos uma outra situação que também sempre me lembra de alguma coisa. Qual outra situação? A situação aí no Furacão 2000, né? Tinha uma música do Jonathan, que hoje já é, inclusive, pai da Fontanelle, né? Ou seja, que tem um filho com a Fontanelle, que namorou o MC Guimé, o Shake, show de bola. A música dele é assim: de segunda a sexta, esporro na escola, sábado e domingo empino pipa e jogo bola. Eu sou o Jonathan da nova geração. Por que eu tô falando disso? Pelo seguinte: segunda a sexta é o dia de trabalho e sábado e domingo, quando ele tinha para se divertir, pô, acabou, né? Ou seja, seria a limitação de final de semana. Que loucura é essa proposta? Já temos, então, duas penas restritivas de direito. É óbvio que nós temos mais. Como quais? Temos interdição temporária, nós temos o perdimento de bens e valores e a própria prestação pecuniária, né? Mas lembrando, pode haver outras, e o grande exemplificação dessas outras penas restritivas de direito seria dentro do artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei de Estupefacientes, de barbitúrico, de alucinógenos, né? Que traz a pena de admoestação verbal. Ou, em outras palavras, em outros dizeres, se vocês assim preferirem, né? Obviamente, a pena de advertência. Quais são as características dessas penas restritivas de direitos? São duas, para ser preciso. Em primeiro lugar, a autonomia. Por que a autonomia? Porque ela não se cumula com pena privativa de liberdade, salvo, excepcionalmente, em duas situações, que é justamente no CDC e no Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, Código de Defesa do Consumidor e Código de Trânsito. A outra situação seria a substitutividade. Substitutividade por quê? Porque a própria finalidade da restritiva de direito é substituir uma pena privativa de liberdade. Essa é a ideação. Então a gente fixa em primeiro lugar a privativa de liberdade para depois substituir por uma restritiva de direito, com o mesmo prazo de duração daquela que substitui. Show, né? Já os requisitos. Quais são os requisitos para a propositura dessa restritiva de direito? Artigo 44 do Código Penal, né? A gente tem que ver, em primeiro lugar, o crime é doloso ou é culposo? Por quê? Porque se culposo, sempre vai ser cabível essa conversão para restritiva de direito. Agora, contudo, entretanto, todavia, se doloso, né, devemos observar se a pena ela não é superior a 4 anos e, por demais, se o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Que loucura, né? Lembrando que o réu não pode ser reincidente específico em crime doloso. Entretanto, temos uma exceção. Entretanto, contudo, todavia, temos uma ponderação, um temperinho para ser colocado aqui e deixar muito mais saboroso. Qual que é a ideia? Se a medida ela for socialmente recomendada, né, a reincidência não tenha ocorrido em virtude da prática do mesmo crime, ou seja, uma reincidência específica, seria nessa situação, só nessa situação, possível a substituição. Quais são os critérios para aplicação? A gente vai ver. Se a pena ela é inferior a 1 ano, vai aplicar uma restritiva de direito ou uma multa. Se a pena é superior a 1 ano, 2 restritivas de direito ou uma restritiva de direito e uma de multa. É possível, entretanto, a conversão. O que é a conversão? Lembra que a gente substituiu uma privativa de liberdade para restritiva de direito? A conversão é o oposto. A gente vai pegar uma restritiva de direito e jogar de novo para uma privativa de liberdade. Pode acontecer isso? Pode, né? No caso de descumprimento injustificado da restrição de medida imposta. Mas lembrando o quê? Lembrando, obviamente, que no caso dessa detração, deve-se observar sempre um mínimo de 30 dias de cumprimento. Então falta aí 14 dias para o sujeito matar a pena. E o que ele faz? Poxa, deu causa aí para uma conversão. Voltar a restritiva de direito, uma privativa de liberdade. Óbvio que ele não vai voltar nesses 14 dias, vai cumprir pelo menos mais 30 dias, né? E a segunda situação de conversão é a condenação superveniente por outro crime. Lembrando, obviamente, que essa conversão, só se incompatível com a medida restritiva de direito que o sujeito já estará cumprindo, né? Show de bola. Lembrando o quê? Lembrando que a perda de bens e valores, né, admite a conversão para perda de bens e valores e prestação pecuniária. Mas a multa não, né? Multa não admite conversão. Dito isso, e para terminar essa aula rápida, né, acerca aí
da teoria geral da pena, quero falar com vocês do sistema franco-belga, do sistema, né, conhecido aí como sursis, que é a suspensão condicional, aqui não do processo, mas sim da pena, artigo 77 e 82 do Código Penal. O que ela faz? Ela evita a prisão do condenado mediante a observância de certos requisitos, né, e se perfaz por tempo determinado. Lembrando que uma vez fim do prazo, cumprido todos os requisitos, essas condições, extingue-se a punibilidade. São quantas as espécies de sursis? São 4. Sursis simples, sursis especial, etário e humanitário. Cada um deles com requisitos, né, autônomos, cada um deles com requisitos bem específicos, né? Show de bola. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou deixar justamente esses requisitos dentro do material de aula e, obviamente, compartilho ele com todos vocês, falando dos requisitos do sursis simples, do sursis especial, etário e humanitário. Desde já, deixo para todos vocês, obviamente, aquela torcida, tamo junto, né? E também, por demais, um forte abraço para todos. Até mais, gente. Tchau, tchau.